Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu gravei sobre mudança de modelo mental para novos resultados. Como é que eu fiz isso? Eu abordei várias pessoas na rua, pessoas como eu, como você, que tem problemas, que tem dores, que tem desafios, que tem sonhos, e comecei a entender numa mini sessão de coaching ali o porquê que essas pessoas ainda não conquistam os seus sonhos, ainda não atingem os resultados que elas tanto desejam. Então, eu separei cada uma dessas mini sessões e fiz inserções de conteúdo, de instrução no meio das sessões para explicar para você em que ponto as pessoas erram, em que ponto as pessoas travam, em que ponto as pessoas se sabotam e quando que o coaching, quando que a técnica tem que entrar ali para tirar a pessoa do looping e fazer que realmente ela consiga caminhar ali na direção que ela deseja. Então, eu vou fazendo essas inserções e vou te mostrando. A primeira pessoa que eu abordei, a primeira coach ali informal, né, de rua, foi a Jane. Então dá uma olhada como é que foi a mini sessão dela e as inserções ali que eu fiz no meio para você entender que provavelmente às vezes é algo que você está passando na vida também e com uma dica rápida ali, com uma abordagem bem circunstancial, bem incisiva, você consegue entender como que você pode aplicar isso na tua vida também. Jane, o que você gostaria muito de ter conquistado no ano passado e que não fechou, não virou? Independência pessoal. Dependência pessoal. Morar sozinha. Eu acho que isso foi assim uma das pouquíssimas metas que eu não consegui. As outras eu consegui todas, mas morar sozinha realmente eu não consegui ainda. E hoje você mora? Com a minha mãe e com meu irmão. Bacana. Imagina o seguinte, para que você tenha novos resultados, ou seja, o teu novo resultado seria estar morando sozinho. Primeiro você vai ter que ter novas ações. Sim. Você vai ter que fazer algumas coisas diferentes para que isso aconteça. Uhum. Essas novas ações, normalmente ela vem de uma emoção diferente. Então, as emoções que você sentiu, que talvez não tenham sido tão boas ou tão frustrantes assim a ponto de você conseguir ter uma nova ação, não te trouxe novas percepções. E essa é a minha provocação nesse sentido. Que nova percepção, o que você teria que ver diferente na situação a partir de agora para que você tenha uma motivação realmente genuína para ter novas ações, assim, para que isso aconteça? Eu acho que a questão de alcançar alguns objetivos dentro do morar sozinha. A questão, assim, digamos, morar com mãe é muito fácil. Você tem comida, né, na geladeira, você tem roupa lavada, então isso faz com que você vá ficando. Então, quando a Jane me fala o seguinte, olha, morar com a mãe, ter tudo na mão é muito fácil, é muito bom. Ela tá me dando a primeira dica aí dos sabotadores, dos ganhos que ela tem inconscientes que estão fazendo com que ela não saia de casa, com que ela não tome uma ação para ter um resultado diferente. Imagine, ela está numa situação indesejada. Ela não gostaria de estar morando ainda com os pais, ela gostaria de estar morando sozinha, que seria a situação desejada, o cenário preferido. Só que ela não consegue ter essa nova ação porque ela tem ganhos na situação indesejada, que são ganhos inconscientes. Toda situação de crença limitante, toda situação indesejada, que eu não consigo ter uma atitude para sair daquilo ali, ela me traz ganhos essa situação. E os ganhos que ela tem, ela está pontuando esses ganhos. Então, esse sentimento de estar sozinha, estar no meu canto, eu não tinha ano passado, eu só queria casa. Eu não tinha esse sentimento de, não, eu tenho um porquê de estar sozinha, de querer estar sozinha. Então, hoje eu já tenho essa percepção do porquê. E o que você acha que está faltando você fazer ainda para realmente acontecer isso? Para que isso aconteça, né? Eu acredito que correr um pouco mais atrás, assim, sabe? Um pouco mais de perseverança naquilo que eu estou fazendo. Não trabalhar por trabalhar, por exemplo. Nesse momento, quando a Jane fala em perseverança, essa perseverança ela é uma falsa motivação. Porque se realmente só estivesse faltando perseverança, ela já conseguiria ter feito isso antes. A perseverança, do ponto de vista dela, emocional agora, é só um gatilho inspiracional.
é algo que faz ela entrar em ação, mas não vai ser um gatilho superacional, algo que vai fazer com que ela supere os obstáculos no meio do caminho. Então eu preciso agora realmente mensurar, dimensionar isso de uma forma que ela entenda que o preço que ela vai pagar, que é a suposta perseverança, vale o preço que ela vai ter no final. Isso não está claro para ela ainda. E é aí que eu vou começar a dimensionar e ajudar ela nesse sentido. Guardar dinheiro, provocar em mim mais... Quanto tempo seria bom que isso acontecesse? Sim, o cenário ideal para você já estar morando sozinha. Se eu pudesse, 6 meses no máximo. 6 meses? 6 meses. Seria o tempo ideal. Qual seria o tempo perfeito, assim? Perfeito, 1 ano. 1 ano para eu conseguir pagar todas as minhas contas que eu tenho, que eu sei que se eu for morar num apartamento sozinha eu vou ter as minhas contas além do que eu já tenho em apartamento. Olha que interessante, a hora que eu pergunto para ela assim, mas quando que isso seria o cenário ideal para acontecer? Daí primeiro ela fala 6 meses, daí ela se confunde um pouco, ela fala 1 ano. Ou seja, a hora que você coloca uma pressão para que a coisa realmente aconteça, inconscientemente o cérebro já sabe que você vai ter que fazer um esforço fora do convencional. Então a tendência é jogar isso para frente e colocar desculpa em um monte de fatores externos. Não, mas daí daqui 1 ano eu vou conseguir pagar todas as minhas contas, aí eu vou estar certinha em tudo ali. Não vai. Vão surgir outras coisas no meio do caminho para que inconscientemente você se sabote e vá postergando aquela ação que você tem que fazer no momento, naquele dia. Olha como que a gente trabalha um pouco mais isso. Mas é aí que eu queria chegar, porque assim, ó, se a gente for depender de algumas situações específicas que você não tem hoje, talvez isso leve muito tempo para acontecer. Não, 1 ano eu acho que tá perfeito. Vamos pensar, se você tivesse uma varinha mágica na mão, não tivesse limitação de tempo, de dinheiro, de pessoas, de nada, quando que seria o tempo ideal, bacana para você se organizar e já estar morando sozinho? 1 mês. 1 mês seria maravilhoso. 1 mês. Então quando você dá uma varinha mágica na mão do coach, você está usando uma abordagem muito bacana para usar a autossabotagem do cérebro. Então você está tirando todas as limitações, ou seja, se você não tivesse limitação de tempo, dinheiro, de pessoas, de recursos, quando que você faria isso? Ah, daqui 1 mês. O que está faltando para que isso aconteça? Dinheiro. Dinheiro. De quanto você precisa para que isso aconteça? Eu acho que uns 80 mil. E dela fala, ok, para acontecer daqui 1 mês, o que está faltando? Dinheiro. Bacana. Só que nesse momento eu preciso saber exatamente o quanto está me faltando. Eu preciso ter uma visão muito clara para que eu entenda o meu ponto de partida e tenha um plano estruturado no meio, que é a minha missão, para conseguir aquele dinheiro ou buscar alternativas para que eu consiga suprir essa falta de dinheiro da mesma forma. É isso que a gente tem que fazer. Muitas pessoas, por exemplo, não conseguem emagrecer porque não se pesam. Elas têm medo de se pesar, têm medo de confrontar a balança ali. O primeiro passo para que eu seja uma pessoa melhor é entender quem eu sou, admitir quem eu sou. E para isso eu também preciso ter um alvo muito claro. Por aí. Mas qual seria a primeira opção? Comprar, alugar? Comprar. Hoje eu moro numa casa alugada. Então pra mim não é interessante alugar um apartamento. O que impede você de alugar hoje? O que te faz pensar que não é interessante alugar? Ter a moradia com minha mãe e com meu irmão, que é bem mais barato hoje em dia. Então olha que interessante, ela só estava com uma alternativa. A única alternativa que eu tenho para ter minha liberdade é comprar um apartamento. E comprar um apartamento custa 80 mil. Se a única alternativa que eu tenho, essa é a alternativa mais difícil do mundo. A partir do momento que eu consigo abrir minha percepção e ver outras alternativas, que podem ser até temporárias, até que eu consiga essa maior, fica mais fácil de eu dar um primeiro passo. E nesse momento, é um momento crucial aqui da mudança de modelo mental dela, para que realmente ela enxergue, ela tenha uma percepção nova para uma emoção nova, uma ação nova e um resultado diferente. E daí a hora que eu pergunto para ela o que te dói mais, a tua liberdade ou o dinheiro do aluguel, você vai perceber que o padrão de resposta dela era um padrão muito imediato. E mudou o padrão. A hora que eu perguntei o que te dói mais, ela congela. Porque aí eu mexo no looping, eu mexo na dor. Aí ela consegue ter essa nova percepção que a liberdade dela vale muito mais do que o dinheiro do aluguel. E o que te dói mais? O que te dói mais? Dá o dinheiro do aluguel. O dinheiro do aluguel ou a tua liberdade? O dinheiro do aluguel ou a tua liberdade? A princípio, o dinheiro do aluguel. Porque a liberdade
querendo ou não, eu não tenho. Mas se eu for comparar a liberdade e dinheiro, hoje em dia dói mais o dinheiro. Pra mim. Entendeu? Então você está me dizendo que esse é o motivo de você ainda estar lá. Sim. Se a liberdade doesse mais, você ia fazer qualquer coisa para sair de lá. Ah, certeza. Então, como ela não consegue enxergar ainda que a liberdade dela não tem preço, que vale muito mais que aquele dinheiro do aluguel, eu tento trazer uma nova percepção, com um meio termo, para tentar enxergar algo ali no meio, que ela não está conseguindo ver ainda. Você entende onde quer chegar? Acho a tua que sim. percepção, a tua emoção ainda é essa. Me dói mais, cara, é ter que gastar o dinheiro. Ter que gastar. Talvez você pudesse usar isso em outras coisas. E como é que você poderia chegar no meio termo? No meio termo? No meio termo assim, de gastar um pouquinho e ao mesmo tempo conseguir a tua liberdade, ou gastar um pouco de forma temporária, pelo menos para alugar no começo e daí depois comprar lá na frente. Talvez seja isso, gastar menos, me propor a fazer um planejamento financeiro, vender talvez meu carro que eu tenho aí e não entrar no apartamento. O que te dói mais? Ficar a pé ou a tua liberdade? Ficar a pé. Você tá vendo? Você tá vendo por que você não sai do apartamento? Porque assim, não é tão importante. A tua liberdade, ela tá em terceiro lugar. Então é primeiro o dinheiro, depois o carro. Sim. Tá. Então agora que ela conseguiu ter uma compreensão melhor, que vale a pena analisar a liberdade dela, eu preciso mensurar, eu preciso dimensionar isso. Quanto vale a tua liberdade? Quanto é esse preço que você tem que pagar? Esse é o primeiro ponto, é o alvo. Eu preciso identificar esse alvo, ele precisa estar muito claro para mim. Assim, hoje, você sabe exatamente quanto custa essa tua liberdade? Não, mas eu sei que não é barato. Porque eu não vou conseguir comprar um apartamento à vista. Isso eu tenho noção. E aí, se for para colocar na ponta do lápis, IPTU, parcela do apartamento, comida, mais o carro, que eu acabei de trocar de carro. Enfim, supérfluos que você acaba gastando no dia a dia, vai me sair muito mais caro do que é hoje pra mim morar com a minha mãe e com meu irmão. Tá, e a opção de aluguel? Vai dar na mesma, porque o dinheiro do aluguel é o dinheiro que eu daria de parcela. Então, a partir desse momento que ela conseguiu já ter a nova percepção, que já gerou uma emoção nova, você percebe que ela já se descontrai, ela sorri, ela já está conseguindo se visualizar naquela nova situação, já aumentou a percepção dela. Então, agora eu preciso dimensionar esse alvo. O quanto você precisa, isso precisa estar claro para você. Esse é o primeiro passo. Quanto custa a sua liberdade? E você sabe exatamente quanto você precisa? Eu tenho uma noção de quanto eu precisaria para dar entrada no apartamento. E depois, assim, mais ou menos o que eu gastaria por mês. Então, o que eu gastaria por mês não daria para eu me manter sozinha. Tá. Entendeu? Mas vamos pensar o seguinte, para qualquer objetivo na nossa vida precisa de uma estratégia. E para isso você precisa de um alvo, você precisa de um ponto de partida e depois de uma missão. Se o alvo não estiver claro de quanto você precisa, você não tem como fazer o resto. Qual que seria E se você continuar com essa percepção, dessa forma que você está pensando, provavelmente vai chegar no final do ano, o que vai acontecer? Não vou ter feito nada. E você vai estar morando com a minha mãe e com meu irmão. Frustrada, e vai passar mais um ano, e daí você vai ter a mesma sensação que as coisas não acontecem. Eu estava vindo no carro agora e pensando que se eu continuar com as mesmas percepções que eu tinha no passado, eu não vou chegar em lugar nenhum. Pois é. Olha que bacana, a hora que ela fala nesse momento, eu estava vindo agora no carro pensando, se eu estiver com as mesmas percepções que eu estava no passado, eu não vou chegar em lugar nenhum. Na verdade, a palavra percepção, ninguém fica pensando assim, eu não estou com as mesmas percepções. O próprio cérebro dela já está começando a assimilar e trabalhar essa nova palavra. Eu preciso melhorar a percepção. Só nessa pequena conversa que a gente teve ali, ela já entendeu, já está mais claro para ela que o meu resultado, ele começa em uma nova percepção. Então assim, o primeiro passo que eu estou vendo aí, para que você comece a enxergar as coisas diferentes, é você ter uma clareza do que você precisa. E seria talvez um valor da tua liberdade. Sim. E para que você tenha uma clareza, qual seria a tua primeira ação? O que você teria que fazer para descobrir isso? Me planejar. E para se planejar, qual seria uma ação antes disso ainda? Para você descobrir quanto que você precisa para ter a tua liberdade. Ver quanto custa? Exatamente. Talvez fazer uma
Uma cariação financeira. Pesquisa, né? Uma pesquisa. Bacana. E daí você fazendo essa pesquisa, você vai ter uma consciência maior. Sim. Eu tenho essa opção. Para comprar eu preciso tanto. Mas tem essa opção, tem uma opção híbrida. E tem mais essa opção aqui. E a partir disso você consegue se planejar. E falar assim, olha, em 6 meses eu consigo conquistar minha liberdade sem afetar o meu carro, isso. Mas eu quero antes, então vou ter que descobrir uma renda extra aí. Eu tenho planos, assim, quero abrir uma empresa, eu tô, assim, tem toda uma estrutura para abertura da empresa, é uma coisa inovadora. Agora eu tô de férias, volto de férias terça-feira, então voltando de férias vou correr atrás do Sebrae e tudo mais para ver como que funciona. Olha que fantástico esse momento, só de ela pensar na possibilidade que ela já pode realizar aquilo que ela sempre quis e que não conseguiu ano passado, o cérebro dela já começa a trazer novas percepções também, porque isso foi provocado. Então ela já está pensando assim, olha, então aquela ideia que eu tinha de abrir uma empresa, de ter uma renda extra ou de ter uma renda maior, futuramente ela existe. O primeiro passo que eu preciso para que isso aconteça é isso. Então, eu sou pedagoga, eu trabalho com educação. Tá. Então, a partir dessa ideia, eu acredito que eu consiga, assim, a médio prazo, fazer a entrada de dinheiro e dar entrada no apartamento, sabe? Bacana. Só que a tua primeira ação para isso é? É fazer a pesquisa para descobrir os valores e quanto eu gastaria. Depois que você tiver esses valores, me planejar. Ok, daí você vai ter novas estratégias. Sim. Aí. Quando que você vai fazer essa pesquisa? A partir depois da corrida. Depois da corrida hoje? Sim. Bacana. Então a gente fez aqui uma mini sessão de coaching, né, que nem eu te expliquei. Para você ter um resultado diferente, antes precisa novas ações, novas emoções, nova percepção. Então você conseguiu perceber que o primeiro passo de tudo para que você tenha um resultado diferente é tomar essa iniciativa de ter uma clareza do que você precisa. Senão você não consegue se planejar. Você viu que já veio vindo outras ideias? Sim, olha, sim. Não, eu posso abrir empresa, eu posso fazer isso, eu posso buscar o Sebrae e tal. E aí as coisas vão acontecendo. Se Deus quiser. Ele quer, a gente tem que fazer a nossa como diz aquela história, nada é escrito em pedra, né? E aqui a gente finaliza a nossa mini sessão. Olha que fantástico, numa conversa de menos de 10 minutos, isso muda a vida da pessoa. A técnica de coaching. E como que isso aconteceu? Primeiro, ela precisou ter uma nova percepção da situação. Então, com algumas abordagens ali, ela conseguiu perceber algo e sentir algo diferente. E a sessão, essa mini sessão, ela tem que terminar com uma ação. A questão mais crucial, mais complexa, mais difícil do porquê as pessoas não realizam, não atingem as suas metas, não é porque elas não determinam os sonhos, não é porque às vezes elas não planejam, mas porque elas não conseguem ter uma percepção nova, com uma emoção nova para um primeiro passo. Um passo muito simples. Esse primeiro passo é o mais difícil de ser dado e é onde o processo de coaching ajuda as pessoas, os coaches, a darem esse início, essa alavanca para que realmente dentro do planejamento depois as coisas aconteçam. E foi o que ela fez. No caso dela, o primeiro passo da liberdade dela era uma simples pesquisa e que realmente vai trazer os resultados depois que ela deseja. É um começo. Fica de olho nos próximos vídeos. No próximo vídeo eu te trago uma nova mini sessão de coaching aí que eu faço pelas ruas. Cuidado que você pode ser o próximo aí a ser abordado e fazer uma sessão dessa ao vivo, passando em qualquer lugar aí. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.